Mortos que vivem como que se nunca fossem morrer. Mas que ideia é essa, pastor? Que coisa é essa? Mortos que vivem e, além de viver, vivem como que se nunca fossem morrer? Pois é, querido. Existem muitas pessoas que vivem, mas estão mortas. Jesus, diante do fato de Lázaro estava morto, e a irmã de Lázaro disse para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então Jesus, ele diz para a irmã de Lázaro, em João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe, querido, existem muitas pessoas que estão vivas. Você conversa com elas, você tem amizade com elas, às vezes você até convive com elas, mas de fato elas estão mortas, porque elas estão vivas para este mundo, mas não vivem para Deus. Jesus fala dessa possibilidade. Ainda que alguém esteja morto, viverá. E existem muitas pessoas vivas que vivem para Deus, portanto estão mortas para o mundo. Jesus diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A palavra-chave desse versículo é crer. E aí muitas pessoas vão dizer: eu creio em Jesus, portanto então estou vivo para Deus. Não, não é bem assim. Porque crer não é apenas ter um sentimento. Crer é você, a crença em Deus, em Jesus, conforme diz as Escrituras, ela gera obediência. Uma crença que não gera obediência não é de fato uma crença, é uma crendice, é um pensamento, é um desejo, é uma expectativa, é uma perspectiva, mas não é de fato uma crença. Crer em Jesus é sinônimo de obedecer a Jesus. Então, aquelas pessoas que estão vivas, mas não creem em Jesus, essas pessoas estão mortas, na verdade. Mortas para Deus, mortas para a eternidade, estão condenadas a uma eternidade sem Deus, a uma eternidade de sofrimento e de angústia. Então, existem duas formas de viver. Existe a forma da vida vivente, a vida daquele que crê em Jesus, e existe uma forma de viver que é a vida morrente. São as pessoas que pensam que estão vivas, mas estão vivendo uma vida de morte. Quando você lê Efésios capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, a palavra da eternidade, as escrituras sagradas, ela diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, quem vive uma vida de pecado, de liberalidade, está de fato morto e não vivo. É preciso que essa pessoa creia em Jesus, entregue o seu coração a Jesus para que possa alcançar a vida que vive para toda a eternidade. Quando nós lemos Romanos, capítulo de número 8, e versículo 1 e 2, diz assim, olha, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, da morte, entende? Aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, isso é a autenticação de andar em Jesus. Estes que andam segundo o Espírito e não segundo a carne, para eles não existe mais condenação. São aqueles que estão vivendo neste mundo, mas estão de fato vivos para Deus. Mas aqueles que vivem nesse mundo no pecado, aqueles que vivem nesse mundo segundo a lei do pecado, olha o que diz o versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus
Em Cristo Jesus há uma lei de espírito vivo. A pessoa está viva, ligada com Deus, ela vive em paz, ela vive em harmonia, ela vive em tranquilidade, não há angústia, não há ansiedade, não há insônia, há uma vida tranquila. Por quê? Porque esta lei do espírito de vida em Jesus Cristo nos livrou da lei do pecado que traz consigo a morte. Por isso, então, mortos que vivem como que se nunca fossem morrer. Existem pessoas que estão tão distantes de Deus e não pensam, embora a morte esteja tão perto, embora a morte esteja rodeando tantas pessoas, embora talvez nunca tenha morrido tanta gente como tem morrido nos últimos anos, não é verdade? Eu estava conversando com um amigo de uma cidade que ele trabalha na CESF, e ele então estava dizendo assim, olha pastor, no mês de março morreu mais do que o dobro de número de pessoas que morrem em média todos os meses. Embora a morte esteja cercando as pessoas, embora a morte esteja tão perto das pessoas, mas as pessoas vivem como se nunca fosse morrer, né? Na sua vida dissoluta, na sua vida distante de Deus, embora dizem que creem em Deus. Que o Espírito de Deus esclareça isso no seu coração, que Ele coloque o temor na vida de cada um de nós, para que possamos viver uma vida vivente e não uma vida morrente. Olha aí, curta, compartilhe, se inscreva. Deus abençoe você.